Olá, bem-vindos ao Giramundo. Começar certo, como estruturar a sua empresa desde o início. No episódio de hoje do Giramundo, nós vamos falar sobre o ponto de partida. Por que ter uma boa ideia é importante? Ter coragem para empreender também. Mas começar certo é o que faz toda a diferença quando o objetivo é crescer de forma sólida e sustentável. Nossa convidada de hoje é a Vivi Chiesi. Ela é especialista em liderança e gestão de pessoas e criadora do método VOP, Você, Organização e Pessoas. Com uma trajetória dedicada a ajudar empresas a construírem bases sólidas e firmes, ela vai compartilhar os principais pilares que todo empreendedor precisa conhecer antes de abrir ou organizar o seu negócio. Se você acha que planejar a liderança, a cultura e os processos podem ficar para depois, este episódio vai te mostrar por que o começo é o melhor momento de pensar em tudo isso. E também vai te ensinar como evitar erros que custam caro, sobrecarregam o empresário e limitam o crescimento de uma empresa. Então, respira, pega o seu café, abre um caderno e um lápis para anotar e vem descobrir com a gente como estruturar o seu negócio com consciência, clareza e coragem. Vivi, bem-vinda ao Giramundo e nos conte por que você acredita que a maior parte dos empresários subestima a importância de começar com uma boa estrutura organizacional. Oi, Lília, obrigada pela gentileza. Na realidade, eles subestimam, porque no início os empresários precisam fazer tudo, né? Eles precisam gerenciar o operacional, eles precisam fazer todo o processo, eles precisam fazer o financeiro, eles muitas vezes não têm braço. Muitas vezes, por ser bons técnicos, é que se começa um negócio. E o que falta muitas vezes é o conhecimento do negócio, é o conhecimento de ser empresário. Eu digo que tanto líderes quanto o empresário não são treinados para ser empresário e serem líderes. Isso dificulta muito. Por isso que muitas vezes eu, sendo um bom técnico, começo um negócio, viro empresário, abro um CNPJ e viro um empresário e começo já na execução, esquecendo o principal, que é o planejamento do negócio. E a organização como um todo também. Sem dúvida, sem dúvida. E quais são os erros mais comuns que você observa nos primeiros anos de uma empresa? O empresário entrar no operacional e fazer tudo e não saber o momento certo de delegar. No início, obviamente, ele vai precisar fazer várias tarefas, até porque hoje o custo de se contratar alguém é alto, e isso pode trazer um passivo para essa empresa, mas ele precisa identificar o exato momento de começar a contratar pessoas. Afinal de contas, o negócio só vai crescer se tiver pessoas. E esse empresário precisa focar no estratégico. Então, para que a minha empresa cresça de forma organizada, eu preciso de um planejamento e para que eu possa colocar as pessoas certas no lugar certo e olhar de forma estratégica para o meu negócio. E aí, muitas vezes, a pergunta que me vem é: como faço isso sendo um empresário pequeno? Né? Isso pode me trazer custos altos e como faço isso? Você precisa fazer uma lista de tudo que você faz e identificar. O principal identificador de que momento eu começo a delegar é quanto custa o meu valor hora. A partir do momento que eu entendo quanto custa o meu valor hora, eu já identifico se eu consigo contratar alguém com um valor menor do que isso, né, com as competências que eu preciso para começar a gerenciar essas atividades. Mas para que eu saiba isso, eu preciso entender quais são os próximos passos da minha empresa. Eu preciso entender como é que funcionam os processos da minha empresa. Só conhecendo os processos e desenhando, eu vou entender aonde eu tenho as dificuldades, que a gente chama de gaps, para então entender as competências que eu preciso dessa pessoa para ir buscá-la no mercado. E você costuma fazer uma analogia que empreender sem estrutura é como navegar sem bússola. Eu costumo usar esse exemplo também ao contrário. Eu trabalho com marketing digital, então muitas pessoas não entendem para que servem as hashtags, né? E eu falo que a internet é como um mar revolto, né? E você tá navegando sem bússola. Mas as hashtags te ajudam a chegar em determinados pontos, né? E elas também te localizam. É como se você soltasse
O sinal de o fumaça. sinal vermelho lá, Isso. né, de alerta, De e alerta. as pessoas te enxergassem, né? Na prática, existe alguma coisa similar com o empreendedor, com o mercado, com a empresa? Sem dúvida, sem dúvida. No momento em que o empresário entende que o dia acabou, que ele percebeu que ele fez muitas coisas sem resultado. A partir do momento que você vê que você está sobrecarregado, tem a sensação de cansaço muito grande, que fez muitas coisas, mas que não teve resultado. A partir desse momento, você já começa a identificar que a tua empresa está com algum problema. Tem que ficar E alerta. exatamente. E Então. foi muito interessante você falar do marketing digital, porque hoje eu tenho também feito mentorias com pessoas do digital também com esses problemas. Porque a gente vem para o digital, né, a gente começa a trabalhar exercendo aquilo que a gente sabe de melhor, mas a gente não consegue identificar o melhor momento de olhar para o negócio, né? A gente começa a executar, quando a gente percebe, a gente está dentro da execução com um cansaço muito grande. Então, o Exato. que eu digo, né? Se o empresário, ele não consegue sair de férias, ou se ele fizer a seguinte pergunta: o que vai acontecer com o meu negócio se eu me ausentar? E a resposta for: ele não vai andar, você tem um grande problema. Então, a partir desse momento, se os empresários estão nos ouvindo, a liderança está nos ouvindo, é importante se fazer essa pergunta: o meu negócio anda sem mim? Se a resposta for sim, é porque você já está olhando para essa organização, né? Porque muito provavelmente você tem alguém ou uma equipe, né, que consiga suportar o negócio na sua ausência ou com você mesmo. Agora, se a sua resposta for não, é muito importante que você olhe, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente pode precisar se ausentar por um problema de saúde, como aconteceu já comigo, e se você não tiver uma equipe bem estruturada, você pode levar o seu negócio até uma perda muito grande. Eu fico imaginando, né? Realmente, a gente que trabalha, né, com comunicação, no marketing, não deixa de ser um empreendedorismo e a gente não deixa de ter uma empresa, né, que presta serviço. Mas eu fico imaginando, eu não tenho uma equipe. A minha equipe sou eu mesma, né, que faço várias coisas, me encaixo perfeitamente. Só que quando eu me ausento, eu carrego o computador comigo. Eu viajo, eu tiro férias, mas eu carrego o computador comigo porque eu posso trabalhar meio período, por exemplo, eu posso trabalhar um pouco menos, mas assim não tirar férias total, mas estar ali ligada no que está acontecendo. Isso é ruim? Não, não é ruim. Eu digo que passa a ser um incômodo quando isso começa a tirar os seus momentos de qualidade de vida. Se você ainda faz isso de forma prazerosa, se você não tem nenhum problema de saúde, se você consegue aproveitar bem o tempo, eu não acredito que seja ruim. O que acontece muitas vezes é que a gente não consegue fazer isso de forma saudável, né? Muitas vezes eu tiro férias, muitas vezes empresários tiram férias, enquanto os companheiros ou as companheiras estão ali com os filhos, eles precisam trabalhar porque eles não conseguem sair desse operacional para descansar e ter esse tempo de qualidade. Então, isso, mesmo que sejam poucos dias. Então, isso sim é muito prejudicial. Porque você não consegue aproveitar aquilo que o dinheiro pode te trazer. Mas no momento em que você consegue conciliar como você faz, eu não vejo problema nenhum. Bacana. E para quem está começando, qual seria o primeiro passo para sair do modo apagar incêndio e começar a pensar estrategicamente? Perfeito. Eu digo que a gente, como bons apagadores de incêndio, a gente não consegue focar nos resultados da empresa. E o que a gente precisa entender, eu digo que o meu primeiro pilar do método é o você, é entender o porquê que eu não consigo delegar. Quando eu estou apagando incêndio, muito provavelmente você tem dificuldade de delegar, dificuldade de entender o que é importante do que é urgente e dificuldade de estabelecer com as pessoas que te ajudam eventualmente o que elas precisam fazer, como precisam fazer e para quando precisam fazer. Digo que se criar uma equipe autogerenciável, mesmo que seja poucas pessoas, é colocar as pessoas certas sabendo o que precisa ser feito, como e para quando, para que você não perca prazo, você tem clientes e precisa estabelecer uma entrega. E muitas vezes o que acontece é um alto nível de perfeccionismo e exigência da parte desse empresário, onde ele quer controlar tudo o que é feito dentro da empresa. E é muito interessante, todas as vezes que eu falo isso, a gente acaba chamando a atenção de muitas pessoas. Porque nós temos, sim, um grande nível de perfeccionismo e exigência. Eu precisei olhar para isso. E por isso que eu criei um método com o primeiro pilar do você.
entender por que que eu não consigo delegar. E eu digo o seguinte, muitas vezes a gente vai ter que olhar lá para a infância, porque ou o pai ou a mãe eram perfeccionistas ou eram exigentes. Exigentes E a demais, gente né? acaba repetindo esse padrão. O que a gente precisa fazer e entender é que o outro pode fazer melhor do que a gente, muitas vezes. E que se eu não sair desse lugar, se eu não sair desse controle, além de eu trazer uma desmotivação, porque esse colaborador poderia estar entregando o seu melhor, está se sentindo desmotivado porque está sendo, não consegue entregar o seu melhor, né? Está Está sendo auditado subutilizado, né? exatamente por quem está fazendo. Muitas vezes ele precisa ajustar algo que já estava bem feito. Ele acaba trazendo uma sobrecarga muito grande. E não consegue olhar para o seu estratégico, olhar para o que o mercado está fazendo, para o que a concorrência está fazendo, aonde eu posso levar, quais os resultados que eu preciso melhorar. Não consegue olhar de forma estratégica. Não que o empresário não vá transitar entre o tático e o operacional. Nós precisamos fazer isso, porque é lá que muitas vezes estão as soluções dos nossos problemas. Quando você vai falar com quem está sentado lá na cadeira trabalhando, porque eles têm uma solução muitas vezes para um problema de uma forma muito melhor que a nossa. Mas nós precisamos como empresários, e eu digo quem é empresário? Todo mundo que tem um CNPJ é um empresário. Precisa olhar para o seu negócio. Qual a meta, para onde ele quer chegar, o que seus concorrentes estão fazendo, o que o mercado está mudando, que produto que eu posso trazer, o que eu posso fazer de diferente, qual o diferencial da minha empresa, como eu estabeleço uma boa cultura, né, para que eu consiga alinhar todos esses colaboradores e então criar um ambiente diferente de trabalho, onde eu aumento e engajo esses colaboradores, e tudo isso é essa responsabilidade do empresário. E você fala, evidentemente, você dá palestras, você faz workshops, enfim, você dá mentoria também para empresários, Sim. né? Você atua em todos os níveis, que eu quero dizer assim, de grandeza, né? Desde microempresário, pequeno, MEI, até grandes empresas Sim, também? eu atuo hoje o meu foco é pequenas e médias, mas já atuei em grandes empresas. Hoje tenho alguns empresários mentorados de grandes empresas do ramo de fertilizantes, em Mato Grosso. Eu tenho alguns empresários grandes, mas os que mais precisam geralmente são os menores, né? Os pequenos e os médios, porque aí é que existe a maior dificuldade por conta do tamanho de equipes, né? Quando se tem uma equipe maior, eu aprendo como faço essa gestão, trabalhando olhando com esse olhar de gestão de pessoas, colocando as pessoas no lugar certo, né? Criando esses processos, e com uma equipe maior, com certeza é mais fácil. Mas o maior desafio é quando eu tenho uma equipe muito pequena, né? Porque muitas vezes eu tenho que trabalhar no operacional, porque ainda não consigo estruturar uma grande equipe. Então, hoje o meu foco é pequenas e médias empresas. Ah, bacana. E na sua experiência, o que costuma travar mais o crescimento? A falta de processos ou a dificuldade do empreendedor de delegar? As duas coisas, né? Uma não vai andar sem a outra. Eu preciso criar os processos, né, para entender como que a minha empresa funciona, porque muitas vezes eu encontro uma dificuldade de conhecimento dos próprios processos, né? Nós somos, às vezes, muito bons tecnicamente, mas criar os processos do começo ao fim, eu digo que a gente não nasceu e nem sabe tudo, né? A gente não consegue conhecer 100% de um processo de uma empresa. A gente vai ter conhecimento de como funciona de forma mais superficial, mas a gente vai ter que ter posicionado pessoas que conheçam e que a gente confie, né? Que tecnicamente estejam bem posicionados naquelas funções. E eu saber delegar vai me tirar do operacional. Então, quando eu organizo meus processos e coloco as pessoas certas no lugar certo, conhecendo esses processos, não precisa ser profundamente. E eu digo o seguinte, a gente não precisa conhecer tudo, a gente só precisa conhecer quem sabe. Entendi. Né? E confiar nessa pessoa, confiar, né? E confiar, validar as habilidades técnicas dela para que ela possa te ajudar a resolver problemas. E delegar é uma ferramenta, eu digo que é uma forma de inteligência, né? Porque quando eu delego, eu ganho tempo. E quando eu ganho tempo, eu consigo olhar para o meu bem-estar, para o bem-estar da minha família e para o bem-estar do meu negócio. Porque o que eu mais encontro muitas vezes, principalmente quando são empresárias, às vezes é um peso, né? Uma culpa.
porque muitas vezes não consegue acompanhar os filhos, muitas vezes tá mergulhado no trabalho, não consegue se cuidar, né? Muitas vezes vai lá para a última lista, né, do autocuidado, vai lá na última lista, isso é muito ruim, por quê? Porque em algum momento a saúde vai começar a dar sinais que alguma coisa não está bom. Então é muito importante a gente olhar para os 3 pilares, né? Olhar para você, entender o que me impede de delegar, o que me impede de ser menos perfeccionista, o que eu preciso conhecer sobre o meu negócio. Eu falo também que o nível de escassez é importante, né? Porque muitas vezes eu tenho uma mente escassa, gente. Às vezes vem de uma geração escassa. E aí eu tenho dificuldade em fazer dinheiro. Então, eu preciso conhecer em mim aquilo que me impede de fazer o meu negócio prosperar. Eu preciso olhar para os processos e para a organização do meu negócio. Entender se eu preciso buscar mais conhecimento em algo que seja importante, trazer pessoas que saibam, entender que momento que eu tenho um gap, né, um momento que eu tenho uma deficiência de processo, onde eu preciso muitas vezes de alguém especialista num assunto específico, e eu preciso. E o P, que é o último, mas não o menos importante, que é olhar para as pessoas. Eu digo que você só vai crescer se você tiver um time, se você construir um time de verdade. Então, nós precisamos sair do operacional para olhar para aquelas pessoas, né? As pessoas que fazem parte do nosso negócio têm medos, têm incertezas, têm inseguranças, têm problemas que trazem de casa, e nós precisamos não estar nesse operacional para ser um meio para essas pessoas alcançarem o seu sucesso também. Um empresário de sucesso, necessariamente ele é um líder ou ele pode ter 2 papéis diferentes? Ou é interessante que ele seja, ou sempre é necessário? Eu digo o que é sucesso. Vai depender muito do ponto de vista do que ele achar que é sucesso, né? Você pode ter, sim, um alcance de metas, uma empresa faturando, mas quando você olha para o seu ambiente de trabalho, você encontra pessoas doentes, né? Você encontra pessoas insatisfeitas, pessoas desmotivadas. E o líder de sucesso, né, no meu ver, é aquele que tem o reconhecimento da própria equipe. Aquele que tem a referência, né, que a sua equipe o referencia como um líder. E aí, quando isso acontece, com certeza, até o sucesso financeiro é muito maior. Porque eu digo, quando você consegue a motivação, o colaborador pode trazer da casa dele. Pode ser um sonho, pode ser uma necessidade. Então, mesmo que ele não esteja satisfeito naquele ambiente, ele levanta todos os dias lembrando da sua família, do seu sonho e se automotiva para ir para esse lugar, ganhar o seu salário para que ele possa, então, realizar o seu sonho. Mas o engajamento é algo que a gente constrói dentro da empresa com uma base em cultura. Sim. Então, muitas vezes, a gente vai precisar criar, ou melhor, a gente precisa criar um ambiente igual ou melhor que a nossa casa, porque esse colaborador, quando ele está engajado, quando ele se sente pertencente, quando ele é ouvido, né? Quando nós, empresários, conseguimos parar para ouvi-lo, né, de forma genuína, que a gente pode, muitas vezes, dar um direcionamento profissional, até mesmo pessoal, né? Porque, às vezes, a pessoa tem um problema, ela vai desabafar onde? No ambiente de trabalho, né? Quando ela tem essa abertura, porque a gente não consegue entrar por uma porta de trabalho e deixar os problemas do lado de fora. Então, neste momento, quando a gente consegue olhar para isso, e esse colaborador tem um nível de engajamento, ele é quem vai cuidar como dono da sua empresa. Neste momento, com certeza, os seus resultados serão muito maiores. Porque esse colaborador vai sair, ele vai apagar a luz, ele vai validar, ele vai verificar se tem alguma coisa vazando, ele vai comunicar, ele vai cuidar do ambiente do negócio e principalmente do seu cliente, como se a empresa fosse dele. Como se fosse dele. Aí não tem jeito, o resultado vem com certeza. É mais ou menos como a educação que a gente tem em casa, não é? Por exemplo, um pai muito bravo e muito exigente, ele vai gerar filhos já com medo, né, medrosos, eventualmente sem corresponder àquilo que ele espera, né? No dia a dia, o que você encontra mais? São chefes autoritários, né, que colocam medo, ou são líderes mesmo que são, não digo amigo, né, porque você não precisa chegar ao nível de ser amigo, porque é difícil, inclusive, você dividir as coisas, né, mas que sejam um exemplo do que você acabou de falar, né, que seja uma pessoa que escute, que enxergue, né, o outro, né, o seu funcionário como uma pessoa que está ali
né, dando o melhor dela, né? Exato. O que é mais fácil O encontrar? que é mais comum são líderes nem tanto autoritários, mas existem muitos, mas líderes que estão muito preocupados com o processo e não com as pessoas, né? Hoje nós estamos vindo de uma geração onde eu digo que as empresas vão precisar criar ambientes onde essas pessoas tenham o sonho ou o desejo de trabalhar nessa empresa. Né? Como antigamente a gente tinha sonhos de trabalhar nas grandes empresas, né? Que elas se posicionavam, né? E a gente antigamente era ser gerente do Banco do Brasil. Exato. Tinha Banco do Brasil, tinha a Natura, tinha Mas empresas acho que era mais por conta de salário, né? Esse antigamente que eu falo é bem antigamente, né? Mas assim, a gente, por exemplo, a Natura era uma empresa que as pessoas desejavam trabalhar na Natura, né? Ela se posicionou como olhar para as pessoas, Ela né? tem uma pegada, Ela né, tem uma de pegada sustentabilidade, humanizada, exatamente. né, de sustentável. Investe, Então, né? exato. E nós estamos vindo de uma geração que tem isso muito forte. Então, eu digo assim, as empresas vão precisar se adequar. As empresas vão precisar criar ambientes para criar o desejo dessas pessoas fazerem parte. Porque hoje não são mais as empresas que escolhem os colaboradores. Hoje são os colaboradores que escolhem os lugares que eles querem estar. E essa geração Z, né, a famosa geração Z que está aí, né, atuante, que é a geração que está entrando no mercado de trabalho, eles têm muito, muito claro para eles que mais interessa qualidade, né, tempo de qualidade na vida do que quantidade no salário, né? Isso mesmo, Então eles estão abrindo mão, né, de coisas que a nossa geração já não fazia, não abre mão até hoje, né? Exato. A gente veio de uma geração de ter, né? A gente tinha que ter faculdade, Exato. ter um carro, uma casa, né? uma família. Eles estão vindo de uma geração de ser, né? Ser escutados, se fazerem pertencentes do negócio, né? Poderem opinar. E eles vieram de uma geração onde eles viram pais adoecidos, pais trabalhando enlouquecidamente e adoecidos. Então, hoje, realmente, existe uma grande dificuldade. Mas, quando a gente se abre a olhar para as pessoas, né, entrar nesse movimento desse olhar humanizado, desse posicionamento, dessa liderança humanizada que eu defendo tanto, é o olhar. E eu dou um exemplo muito clássico, assim. Eu tenho na minha equipe pessoas de 16 a 72 anos. Eu gosto demais dessa miscigenação, porque o jovem me traz velocidade, né? Entusiasmo para olhar para o que é novo, inovação. Né? E as pessoas mais seniors me traz um equilíbrio, me traz sabedoria, experiência. Né? Então, ter uma equipe dessa forma é muito interessante, né? É desafiador, mas é muito interessante porque os sêniors também querem aprender, né? Também querem entender qual é o movimento do jovem. E esse jovem, ele quer ser ouvido, né? Ele quer entender, assim, onde eu posso me sentir útil nesse movimento. E eu tenho um menor aprendiz que trabalha conosco, fazendo um dos processos que ele fazia, estava demorando. E ele mesmo sugeriu uma melhora que trouxe um ganho de produtividade muito grande. Olha. Então, assim, nós paramos, nós fomos ouvindo, vimos o exemplo, ele mesmo implementou e foi sensacional, porque nós tivemos uma grande produtividade. Muitas vezes nós estamos muito ocupados sem tempo de ouvi-los, porque a gente acha assim, ele é jovem, muitas vezes não vai contribuir. Então, nós precisamos dessa escuta atenta, né? Desse período de parar. Porque se eu estou no operacional precisando entregar tarefas, eu não tenho tempo de ouvir as pessoas. Porque as pessoas acessam muito. Não é fácil fazer gestão de pessoas. Né? Não é fácil. Cada um tem os seus problemas, cada um tem sua personalidade, tem o seu perfil comportamental. Por isso que eu digo que é tão importante a gente conhecer o nosso perfil comportamental. Né? Por que eu ajo dessa forma? Por que comigo eu tenho uma velocidade um pouquinho maior, eu entendo de uma forma? E eu precisei conhecer o meu perfil comportamental para melhorar a linha de comunicação com a própria equipe. Porque eu fui entender que com o colaborador X, eu precisava explicar uma tarefa de forma mais detalhada, mais pausada, explicando por que precisaria ser feito daquela forma, e para um outro colaborador de forma mais rápida, porque eles têm perfis comportamentais diferentes. E com isso, a própria escuta é diferente. Eu não consigo falar com um da mesma forma que eu falo com o outro. Então, a gente entra num momento em que eu digo que o mais importante é também se fazer a autoliderança, né? Olhar o autodesenvolvimento, o autoconhecimento.
né? Por que que eu, ser humano, vivi sou assim? Né? Por que que eu gosto de ouvir o meu feedback desta forma? Se eu gosto assim, muito provavelmente eu preciso entender como o outro gostaria que eu desse um feedback. Isso melhora muito a comunicação. Então, quando a gente tem esse olhar atento às pessoas, a gente consegue lidar com as gerações, independente de quais elas sejam, com os desafios, mas com uma forma a trazer todos para um pertencimento e trazendo, agregando valor para o negócio. Quando você fala de processos, né, a falta ou a dificuldade de implementar processos, você está falando de protocolos, do Exato. beabá do que Perfeito. fazer. E Exatamente. você acredita que numa empresa, seja ela pequena, média ou grande, que o protocolo é importante, que ele tem que existir? Para Extremamente ficar claro para importante. todos os colaboradores? Exato, muito importante, né? Ele tem um protocolo, ele pode chamar de uma política, pode ser um fluxograma, pode ser, enfim. Dependendo do tamanho da tua empresa, independente do tamanho da sua empresa, é muito importante que você tenha. Porque o que eu mais escuto, eu já falei 5 vezes para o colaborador e ele não consegue entender, né? Mas assim, duas coisas. Está escrito o que precisa ser feito? De que forma precisa ser feito? Aonde estão as informações para que ele não fique te acessando? Ela é Ele fácil, foi né, de fácil treinado acesso. para isso? E a forma como você está comunicando é a forma como ele consegue entender, né? Porque muitas vezes a gente passa a tarefa, porque quando contrata já tá cheio de coisa para fazer, a pessoa chega a ser mal treina a pessoa tá ali meio perdida, sem conhecer do negócio. Não tem um lugar onde ela pode, não tem um procedimento onde ela possa olhar e validar onde é que está o arquivo, onde é que está o documento, né, para dentro, se achar, Pra né? se achar. As empresas não costuma se fazer um onboarding, né? Um onboarding para mostrar como que a empresa funciona, quais são as áreas, mesmo que seja uma empresa pequena, né? Aqui eu guardo o documento X, aqui Y, aqui a gente faz isso. Trazer informações sobre o dia a dia da empresa também é muito importante para que essa pessoa se encontre, para que ela chegue realmente no lugar e consiga entender como é o funcionamento dessa empresa. Agora, sem sombra de dúvida, os procedimentos são extremamente importantes, porque é através dela também que você vai entender se você precisa ajustar alguma coisa. E algo clássico que eu peguei muitas vezes numa mentoria era que o empresário me dizia: Vivi, eu não consigo colocar limite nos meus clientes. Eles me pedem um monte de coisa, eu faço uma programação. Quando eu passo para a minha equipe, era o que eu vejo, já chegou mais coisas. E aí eu já atrapalho, as meninas não conseguem entregar, eu não sei o que fazer. Quando a gente foi desenhar o processo dela, nós percebemos que dentro do contrato dela não estava escrito que as demandas precisariam de um tempo precisariam de 48 horas, né? Enfim, estabelecer o prazo de entregas de demanda, se essa demanda teria um custo adicional ou não estava claro para o cliente. A partir do momento que não está claro, eu posso pedir o que eu quiser. Exato. E aí, a hora que a hora que eu quiser, e para quando eu quiser. É isso. E quando acontece isso, isso atrapalha todo o seu fluxo de trabalho e planejamento, mesmo que Sim. você o tenha. Né? Sim. Isso atrapalha demais, porque você se planejou para uma determinada tarefa, entram outras denominadas urgentes e isso leva todo o seu planejamento para o espaço. Então, às vezes, é um Exato. detalhe no teu processo que muda tudo. Né? Aí você consegue se posicionar, consegue levar clareza, fica claro para as duas partes. Ninguém e você se ofende. E tá tudo bem. E tá tudo E certo, tá tudo porque, certo. como dizem, aquilo que é combinado não é Não caro, sai caro, né? exatamente. Eu queria voltar na questão da geração Z, porque eu tenho visto, né, eu tenho notado entre os meus clientes, né, de marketing digital, e tenho de diversos segmentos, mas todos têm um problema em comum: funcionário. Não está fácil encontrar pessoas dispostas a trabalhar. E, quando encontram, dificilmente elas têm o perfil, não sabem ouvir, não querem se aprender, não têm interesse nenhum, acham que é só ficar lá, bater o ponto, ir embora e tchau, né? Então, óbvio que alguns têm que ter, inclusive, precisam ter um perfil, né, de uma pessoa X, mas mesmo a pessoa X também é difícil de encontrar. O que está acontecendo? Está acontecendo algum rearranjo nessa sociedade trabalhista que não sei se tem a ver com a geração Z ou com os conceitos, né, que a geração Z tem trazido? Sim, sim. E eu não acho que só na geração Z. A gente tem segmentos que têm tido muitas dificuldades na contratação.
Eu acredito que o que vem acontecendo é, primeiro, que aumentou-se muito as opções de trabalho, né? Então, assim, as pessoas têm várias opções hoje. Então, se ela tem uma escolaridade, ela consegue, muitas vezes elas mudam de segmento, o digital veio muito forte, elas conseguem trabalhos em diversas áreas diferentes, né? Antigamente a gente precisava ser especialista em algo para entrar numa empresa, né? Você tinha que ter lá, você tinha que ser especialista, ter uma denominação de cargo para poder vir. Hoje não. Hoje os generalistas estão sendo olhados de outra forma, né? Porque os generalistas muitas vezes vêm com algumas outras experiências que trazem bagagens. Óbvio que a gente precisa dos especialistas, mas os generalistas também têm ganhado espaço. E o que acontece muitas vezes da dificuldade, existem sim pessoas aptas a trabalhar, a ocuparem cargos, né, nesta geração, mas eu acho que a maior dificuldade, eu encontro muito essa fala sua em todos os lugares por onde eu passo, porque eu acho que existe algumas coisas que precisam ser feitas. Primeiro, precisa ser feito um bom recrutamento e seleção, né? Muitas vezes a gente não tem essa habilidade de fazer as perguntas certas, de identificar esse perfil, de fazer testes importantes para saber se essa pessoa vai dar conta. Muitas vezes eu faço uma entrevista ali muito informal e trago essa pessoa. E aí eu vou encontrar grandes problemas. Então, o fazer o recrutamento, um bom recrutamento e seleção é a porta de entrada para começar a trazer as pessoas certas para o lugar certo, né? Validar que aquela pessoa tem as competências, tem as habilidades e tem as atitudes que eu preciso que ela tenha. É óbvio que o comportamento não é simples numa entrevista, a gente tem algumas perguntas que a gente faz para identificar, mas o comportamento a gente vai saber só no dia a dia, né? Mas quando você consegue fazer essas perguntas junto com as competências e com as habilidades, a gente ganha a margem de erro ela diminui. Então, eu consigo, sim, trazer essa pessoa. Depois, o que eu preciso? Eu preciso treinar essa pessoa. Né? Essa pessoa precisa saber o que fazer, como fazer, para quando fazer. Ela precisa saber a quem ela vai reportar. Ela precisa saber como que funciona o seu negócio, porque ela precisa pertencer ao seu negócio, né? Se eu não consigo fazer isso, a pessoa chega, ela se sente num movimento fora da tua empresa, né? Eu preciso ouvir, né? Eu preciso entender, fazer a seguinte pergunta: o que você quer fazer? O que você gosta de fazer? Né? Porque muitas vezes a pessoa é muito boa, mas ela também está sentada na cadeira errada. E aí ela começa a trabalhar e ela desmotiva, né? É como colocar, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem o TDAH. Você colocar uma pessoa com o meu perfil para fazer tarefas repetitivas é muito difícil. Né? Eu não me adapto. Então, por muito tempo eu precisei fazer, porque eu não sabia e por necessidade. Foi aí que eu criei um método, porque eu comecei a colocar pessoas, então, para me ajudar a fazer o que era difícil para mim. Mas a gente precisa entender esse perfil. A gente precisa criar esse ambiente igual ou melhor que a nossa casa, né? Esse jovem vai vir com essa expectativa. Né, trabalhando num ambiente saudável, num ambiente onde ele sabe que a tua empresa está preocupada com a sustentabilidade. Mas a minha empresa é pequena. Ok, o que eu posso fazer? O que eu posso olhar para isso? Eu posso trocar os copos? Eu posso diminuir as impressões? Porque eles estão atentos a tudo isso. E aí eu consigo, com esse olhar, trazer mais as pessoas. Agora, se você trouxe o colaborador desta forma e ele ainda não está entregando, você precisa entrar com um processo de feedback. Você precisa dar um feedback estruturado, né? Um bom feedback. Que momento? No momento que você identificar que aquela tarefa não saiu como deveria, ou aquela entrega não preciso aguardar para dar. Eu faço no momento que eu identificar, de forma estruturada, trazendo os pontos positivos e depois os pontos que você acha que precisa melhorar, traçando um plano de ação com essa pessoa. Olha, faz sentido isso para você? Olha, realmente faz. Podemos traçar um plano de ação juntos? Para que você também possa evoluir, né, profissionalmente? O que você acha que daria para fazer? Porque quando você faz esse acordo, a pessoa acaba se comprometendo. Né? Muitas vezes a gente não recebe esse feedback. A gente recebe o feedback negativo. Você tinha que fazer, você não fez, você não entregou. Por que você não entregou? Isso não é um feedback. Né? Você não consegue desenvolver o outro. Se você der um feedback dessa forma, se você deu 2 feedbacks dessa forma e ainda não resolveu, aí precisa partir para a substituição. E aí você precisa se posicionar e demitir o colaborador.
né? Então, o que eu digo é, nós precisamos criar esse movimento desta forma, criar um processo de contratação desta maneira, tentando trazer o melhor perfil, criar o processo de feedback. E se mesmo assim, depois de 2 feedbacks, isso não resolveu, você sim precisa fazer a demissão, que muitas vezes não acontece. Né, E aí, vai empurrando, né? Exatamente. E quando isso não acontece, eu desmotivo aqueles no entorno que estão fazendo bem o seu trabalho. Aí e quem está fazendo direito se desmotiva. Exatamente. Então, não esse vale é o a nosso pena, papel, né? com certeza. E quando você dá uma mentoria assim numa empresa, você trata disso também desde a contratação? Sim, sim. A gente valida, a gente faz inicialmente uma avaliação dos pontos que dos pontos maiores dificuldades desse empresário, né, dessa empresária, ou quais são ela diz, muitas vezes ela já me traz, olha, eu estou com dificuldade nisso, né? A gente trata esse ponto inicial, mas a gente às vezes pega esse ponto e percebe que tem outros pontos interligados. Então a gente olha realmente. Nunca é isolado, né? Nunca é isolado, nunca é isolado, né? A gente vai olhar. Eu também sou terapeuta, então me formei em terapias exatamente para entender no pilar V ali o que pode eventualmente estar travando, e já achei muitas coisas interessantes que a gente consegue ajustar para que a gente possa caminhar, porque eu digo o seguinte, tudo no seu negócio, ele começa e termina em você. Então é muito importante que você olhe para você, né? Porque às vezes a gente traz crenças que estão impedindo o nosso negócio de evoluir, né? Então a gente vai entender por que eu tenho essa crença, da onde ela veio. Né? Isso está impactando o meu negócio de forma positiva ou não? Todas essas respostas, o próprio empresário e a empresária vai identificar. E depois a gente passa, então, para olhar para o negócio, para todo o processo organizacional e, então, para as pessoas. Você encontra muitos líderes com a síndrome do impostor? Muitos. É uma coisa recorrente quando começa a crescer, né? Exato. A pessoa achar que ela não é capaz, que ela não dá conta. E tudo isso, Lília, está na nossa infância, né? Quando a gente olha para lá, eu encontro colaboradores. Eu tenho um case de uma colaboradora que tinha um determinado cargo e achava que era um cargo inicial, e ela achava que ela não tinha competência de assumir outros cargos porque ela não ia dar conta. Então, eu dizia, mas eu acho você tão competente, por que eu acho que você dá conta? Ela dizia, não, eu não dou conta. Eu sempre ouvi na minha casa que eu não dava conta. E aí, nós, no papel de liderança, de empresários, precisamos mostrar, não, você dá conta sim, eu não tenho a menor dúvida, e eu vou te ajudar. Hoje ela tem um cargo de analista, ela fez faculdade, terminou a faculdade, disse que nunca imaginou na vida dela que ela pudesse concluir uma faculdade. Então, olha quanto o nosso papel é importante no desenvolvimento das pessoas. Eu digo, o empresário, ele constrói sonhos, né? O dele e das pessoas que estão com ele. Né? Por isso que é tão importante que a gente consiga sair desse operacional para fazer que o nosso negócio prospere. E o nosso negócio vai prosperar muito quando as pessoas que estiverem conosco prosperarem também. E essa é a nossa missão como empresários e líderes, né? Com certeza, né? E, assim, a cultura da empresa, ela nasce já nos primeiros meses, né? Quando já está sendo elaborada, ela está no plano das ideias ainda, a cultura da empresa, a sementinha já está ali, né? Como criar uma cultura positiva, mesmo que o time ainda seja muito pequeno? A cultura deveria ser a prioridade 0, né? Porque é através dela que eu, inclusive, vou buscar colaboradores no mercado. Então, quando eu falo de cultura, eu estou falando de valores, né? Quais são os valores que, para nós, nessa empresa, é inegociável? Né? Que entra na... Desculpa interromper, mas entra naquela questão da missão, valores, né? Isso, missão, visão e valores. Né? Exatamente, né? Qual é a missão dessa empresa? Né? Onde a gente quer chegar? Né? A visão é de onde eu quero chegar, em quanto tempo eu quero chegar. E quais são os valores que dentro dessa empresa são inegociáveis. Porque quando eu crio um valor, quando eu crio uma cultura, eu vou para o mercado para buscar as mesmas pessoas. Então, lá na entrevista, é as perguntas que eu vou dizer. Né? O que para você é importante? Né? Quais são os valores que para você é importante? E aí, quando as pessoas trazem essas informações, fica muito mais fácil eu entender se essas pessoas estão alinhadas aos valores. Porque hoje, Lília,
A geração, ela vai lá na internet buscar no site quais são, qual é a visão, a missão e os valores da empresa antes de fazer a entrevista. Então, quando você vai fazer a entrevista, eles já sabem, diz o seguinte: eu decidi fazer a entrevista aqui por conta do posicionamento da empresa. Ou seja, eles selecionaram Eles antes. selecionam, né? Então, é muito Entendi. importante que a gente olhe, independente do tamanho da sua empresa. Você pode ter só você na empresa, tá? Quais os valores? Porque os valores vai guiar, inclusive, quais são os clientes que você vai atender. Porque tem clientes que, muitas vezes, a gente tem que deixar de atender, porque não tem os mesmos valores que a gente tem. Então, é muito importante. Ela vai guiar toda a semântica da empresa, né? A partir lá da entrevista que eu trago às pessoas, até qual o clima que eu quero criar dentro dessa empresa. Então, eu digo que a cultura é o passo zero de qualquer empresa para que a gente possa, então, fazer acordos inegociáveis, Sim. né? Então, eu tenho acordos inegociáveis com a minha equipe, né? Que são diretrizes de valores da empresa e dos meus valores como gestora, como empresária. Então, é muito importante, porque algo que aconteça, que não esteja alinhado e que nós fizemos um acordo inegociável, eu preciso desligar essa pessoa. E aí, o que eu implementei como cultura e o que eu falo precisa estar alinhado a minhas atitudes. Porque se eu criar um valor e, na prática, ele for diferente, eu perco a credibilidade. E aí eu trago essas pessoas e essas pessoas não vão ficar. Então, é tudo muito interligado, né? A nossa empresa é a nossa alma, né? Então, se a nossa empresa é a nossa Tem que refletir, alma, né? O nós seu DNA, precisamos, né? Eu nosso chamo de DNA. DNA. O DNA da empresa é muito Exatamente. importante, Então, né? o que eu quero trazer para essa empresa? Né? O que eu quero trazer que são valores inegociáveis para que essas pessoas, mas eu também preciso agir de acordo com o que eu estabeleci. Nessa questão da contratação com foco em valores, né? Quais seriam o tipo de pergunta, qual o tipo de pergunta ou critério que ajuda a identificar se o candidato se encaixa ou não na cultura da empresa? Existem várias perguntas, né? A gente pode fazer perguntas pessoal do tipo o que ele gosta de fazer, no tempo livre o que ele gosta de fazer, o que para ele é inegociável, o que ele procura numa empresa, né? O que é importante que uma empresa tenha para que para que você faça parte dela, né? Para que você se sinta pertencente a essa empresa. O que é importante que ela tenha? Né? Essa é uma das perguntas clássicas que a gente faz e que vem muito, né? Ser respeitado, né? Fazer parte da empresa, ser ouvido, né? Ser uma empresa honesta. Então, aí é onde as pessoas vão colocando esse valor e você consegue fazer essa identificação. Dar uma filtrada, exatamente. né? Com certeza, eu digo né? que uma entrevista, a primeira parte da entrevista, ela precisa ser técnica, né? Para entender as competências, né? E as habilidades desse colaborador. Depois, num segundo momento, né? Depois que você triar os currículos que mais estão aderentes às habilidades que você precisa, é importante se fazer uma entrevista, que eu digo que é uma entrevista humanizada, que é realmente conhecer aquele ser humano que está ali. Olho né? no olho, né? Olho no olho, sem trazer um ambiente, um café, trazer um ambiente descontraído, né? Você não precisa ter várias pessoas, você pode começar abrindo de forma bem humanizada. Olha, eu sou fulana de tal, eu faço isso aqui na empresa, para mim é um prazer ter você aqui, é muito importante que eu conheça você. Essa entrevista é diferente, porque as pessoas vão se desarmando, porque as pessoas participam de forma, elas ficam nervosas, né? Às vezes não conseguem nem responder. Mas aí você vai trazendo, olha, às vezes na empresa tem um gatinho, né? A gente cuida de um gatinho, às vezes a gente fala, tem um gatinho aqui, e a gente vai descontraindo e as pessoas vão conseguindo trazer a sua essência de verdade, né? E ali a gente consegue entender quem é aquele ser humano que está ali. Eu fazendo uma entrevista para uma vaga de limpeza. Era a última fase, geralmente eu gosto de conhecer os candidatos, então as minhas gestoras fazem, depois eu vou para conhecer os candidatos. E eu gostei tanto, a gente começou a bater papo e eu tinha uma vaga na cozinha. E eu disse para ela assim, você já teve vontade de trabalhar na cozinha? Ela disse assim, nossa, eu nunca trabalhei, mas você sabe que seria uma ótima ideia, porque eu nunca consegui mudar de ramo, porque a gente não tem essa oportunidade. Eu disse, e se desse certo? Ela falou, nossa, eu abraçaria com as duas mãos.
ela está conosco já, vai fazer acho que uns 4 anos. Olha. Então, ganha-se um ofício novo, Um né? desafio, né? Uma pessoa que está novo, atrás de um né? desafio, né? Exatamente, né? Então, é nesse bate-papo que às vezes surgem as oportunidades. Então, a gente precisa realmente sair desse espaço onde tudo precisa ser formal, né? Então, tecnicamente eu olho, mas depois eu vou olhar para aquele ser humano, bater um papo com ele, entender qual é a essência dele. E assim, tem algum sinal que mostra que o empreendedor está se tornando o gargalo do próprio negócio? Sem dúvida. Quando ele se encontra cansado, a gente volta lá no início, né? Quando ele se envolve, quando ele percebe que ele tem uma equipe, né? Ele tem essa equipe. Quando ele precisa aprovar tudo, tudo precisa passar por ele. E aí você escuta ele dizendo, eu não dou conta porque eu tenho um monte de coisa para fazer, o dia acaba e parece que eu não fiz tudo que eu precisava. Né? As pessoas que têm alto nível de controle, que precisam aprovar tudo, né? Às vezes um ofício, às vezes um documento, né? Que o colaborador tem grandes competências para fazer aquilo, ele vai se tornar o gargalo. E eu digo o pior, ele vai se tornar o colaborador mais caro da empresa dele. Porque se o valor hora dele é o mais alto, porque ele é o proprietário da empresa, ele se torna o colaborador mais caro. Então, ele está trazendo um prejuízo para a empresa dele. Quando tem-se alguém que pode fazer melhor, igual ou melhor que ele. Então, ele vai precisar olhar para isso. Por que eu não consigo passar? E aí, eu tenho um exercício que eu faço nas mentorias, que é um exercício que você anota num papel tudo que você faz, da hora que você acorda, à hora que você vai dormir. Na sua empresa e na sua casa. E depois você vai colocar do lado o que eu delego, o que eu preciso parar de fazer, o que eu nem deveria estar fazendo, e o que eu preciso terceirizar e o que fica comigo, de verdade. Quando você faz isso, você percebe que 80% das coisas que você faz, você não precisaria estar fazendo. Que alguém poderia estar fazendo, você poderia delegar. Que hoje as pequenas empresas, quando não tem equipes, hoje se tem profissionais, freelancers, PJs, né? Que podem ser contratados por hora, né? Para fazer uma determinada demanda. E isso vai te ajudar. Então, assim, que momento que eu consigo fazer isso? Quando eu percebo que o meu valor hora é X e que eu contratando um freelancer ou um PJ, esse valor é menor. Então, às vezes, são demandas pequenas, né? Assistentes virtuais, assistentes administrativos que hoje têm atendido, pessoas super competentes, que conseguem te ajudar. Então, quando você vai olhar essa lista, você percebe que 80% você não deveria estar fazendo. Então, porque pagando sairia mais em conta e você conseguiria focar realmente no que fazer para a sua empresa alcançar outros patamares. Então, aí eu já consigo entender que eu mesmo estou sendo o gargalo da minha empresa e um gargalo caro. Um gargalo bem caro. Sim, entendi. E assim, voltando nessa questão de delegar, né? Por que é tão difícil para muitos empregadores, né, os líderes, abrir mão do controle? E assim, o que você recomenda para quem tem esse perfil centralizador? Ou, às vezes, até porque não enxerga a possibilidade de delegar, e tem pessoas, por exemplo, que não conseguem nem tirar férias. Exato, né? exato. A primeira aquilo pergunta... que a gente conversou, né? Exatamente. As pessoas, tem gente que não consegue sair por uma semana, por um fim de semana, porque o negócio não anda sem a presença do dono, pessoa. né? Exatamente, exatamente. Primeiro, você precisa validar por que você não consegue fazer isso, né? E fazer esse exercício de olhar e entender que alguém pode fazer até melhor do que você. E eu falo isso com muita propriedade porque eu precisei olhar para isso, né? Há alguns anos atrás, gerindo a minha primeira equipe, eu precisei olhar para isso. Eu precisei entender por que eu tinha alto nível de controle. Que eu me sobrecarregava, então as pessoas faziam, e às vezes eu tinha que só botar uma vírgula só para dizer que eu olhei. Entendi. Né? Só para dizer que eu opinei, que eu olhei. Às vezes estava perfeito, né? Mas eu acabei tendo que olhar para isso. E aí, qual é o exercício que a gente faz, né? Entendendo, olhando a qualidade do outro, né? Validando a qualidade do outro. Se permitindo deixar o outro fazer, e quando você for avaliar com menos criticidade. Né? Então, deixa eu ver aqui, porque o ótimo é inimigo do bom. Né? A gente não vai conseguir alcançar a perfeição de 100% o tempo todo. Né? Então, deixa eu olhar aqui. Tem o resultado que eu preciso? Ele não foi feito da maneira como eu faria, mas tem o resultado que eu preciso? Tem. Então, ok.
né? E quando eu faço isso, eu valido risco. Então, o que eu digo sempre para o empreendedor para o empresário, validem risco. Então, o que o meu colaborador pode fazer sem que eu precise validar com profundidade algo que tenha um risco menor, né? Então, assim, se eventualmente o que ele fizer não sair da forma como deveria, qual o risco disso? É um risco baixo. Ok, eu vou lá e reviso. Agora, se eu preciso de tarefas que demandam um risco maior, então eu preciso colocar alguém que tenha essa competência, essa habilidade mais plena ou mais sênior, para que ele possa tomar, então, essas decisões também por mim. Porque o ideal é que, na minha ausência, eu tenha alguém na minha empresa que olha para isso. E por que eu falo isso, Lília? Em 2021, eu tive um quadro grave de Covid. Fiquei 7 dias em casa muito mal. E nos dias que eu comecei a ficar em casa eu já avisei a equipe, eu disse para a equipe, eu provavelmente fiz o exame, falei, eu estou com Covid, eu estou em casa, não estou bem e vou precisar diminuir os meus acessos a vocês, né? Então, façam o que vocês acham que é o melhor que vocês poderiam fazer e qualquer coisa depois eu ajuste. Eu estava com pessoas na equipe do RH jovens, tinham acabado de entrar, há 2, 3 meses na empresa. Depois do 7º dia, eu fui hospitalizada e aí eles não conseguiam mais falar comigo. Eu fiquei 11 dias hospitalizada no respirador. Então, assim, eles precisaram tocar sozinhos todas as demandas da empresa, né? Todas as demandas das minhas áreas. E eles fizeram com maestria, né? A gente criou-se essa equipe. Então, assim, ninguém nem percebeu que eu estava ausente. E isso é muito importante. O que acontece muitas vezes é que nós, líderes ou empresários, acabamos tendo uma insegurança em se tornarmos insubstituíveis. Indispensáveis, né? E, na realidade, a gente precisa ter as pessoas nos substituindo, sim, para que a gente possa olhar para outros negócios, olhar para o crescimento do negócio. Às vezes, meu pai falava muito, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Exatamente, está né? certíssimo. Assim, num olhar empresarial é bem isso, né? Exatamente. Você tem que ter o tempo do empresário, né? Para procurar novos negócios, né? Estabelecer contato, aquele network, enfim. Até para ele poder descansar. E para descansar, né? Eu digo também, assim, né? o dinheiro precisa também vir para que ele possa nos servir. Claro, né? Para que a gente tenha qualidade de vida e possa aproveitá-lo enquanto nós temos saúde, Sim. enquanto nós temos condições de aproveitá-lo. Não que a gente vá trabalhar o tempo todo sem parar e aí depois, quando a gente for usufruir, não ter nem mais saúde para usufruir desse dinheiro. Você né? acha que tem, além da cultura, existe um quesinho de como que eu poderia falar? De religião até, né? Que a maioria, né, no Brasil, pelo menos, de maioria católica, nunca se viu. Antigamente não se vê, eu acho que até hoje não se vê com bons olhos quem ganha dinheiro, né? Sim, é uma então, crença. É uma crença limitante, uma crença né? limitante. Porque, nossa, uma se você ganhar dinheiro, você fez alguma coisa errada. Exato, o dinheiro né? é sujo. O dinheiro é sujo. O dinheiro não dá em né? árvore. Eu tenho que trabalhar muito para conseguir ter dinheiro. Né? O dinheiro só vem com trabalho suado. Ninguém ganha sem trabalhar. Exatamente, que o rico não é honesto. né? Então, assim, essas crenças que a gente carrega, lá o pilar V que eu disse, e a gente carrega mesmo. E muitas vezes, a gente tem um ditado que era: os olhos do dono é que engorda o gado, ou o porco, né? Enfim. E esse ditado, eu digo que ele não é verdadeiro, né? Ele é uma crença. Que, assim, muitas vezes, eu conversando com o empresário, ele disse: nossa, eu ouvia isso do meu pai o tempo todo. Sabe o que acontece? Eu não consigo deixar meu negócio. Eu tenho que trabalhar sábado, domingo. Ele tem um comércio. Ele dizia: eu não consigo. Às vezes, eu não preciso ir no domingo, mas eu vou, porque a fala do meu pai, eu escuto a fala do meu pai. E, na realidade, não há necessidade quando você tem uma equipe bem treinada. né? Eu digo que a empresa com a equipe é uma via de parceria. Muitas vezes esse colaborador vai precisar e a empresa vai fazer. Muitas vezes a empresa vai fazer porque o colaborador vai fazer porque a empresa precisa, esse empresário precisa. Quando a gente cria essa sinergia, isso é muito interessante. Porque você vai poder descansar sabendo que o seu negócio está rodando como se você estivesse ali. E não necessariamente você precisa estar ali. E saber que o negócio está andando. Perfeito. Né? E, assim, para quem começou já de forma desorganizada e tal, o caos completo, é possível? Consegue reestruturar depois? Por onde começar essa arrumação? Sem dúvida, sem dúvida. E é extremamente importante parar e planejar, né? E entender aonde eu preciso olhar, para que eu preciso olhar.
Então, assim, você vai precisar, mesmo no caos, né? Que eu imagino muita coisa para fazer, sem tempo para respirar, você vai precisar tirar um tempinho para começar a planejar. Então, eu vou olhar lá na minha cultura, né? O que eu espero do negócio, né? E eu faço outra pergunta, que é um pouquinho mais profunda ainda. Você se questionar se é isso que você quer, né? Eu já encontrei empresários que não estavam felizes com seus negócios, que dizia, não é isso que eu quero fazer. E tem que ter a Né? coragem E de precisa ter a coragem e tá tudo bem. pegar outro rumo, né? E tá tudo E bem. tudo Dá para certo, né? planejar, dá para continuar, dá para planejar em paralelo fazer algo para ser feliz. Porque eu digo que o retorno vem com a satisfação de fazer algo, né? Então, a primeira pergunta, o que eu tô fazendo aqui? Eu fiz de forma automática? Comecei de forma automática uma necessidade? Ou isso aqui realmente para mim é um propósito, né? Depois que você tiver essa resposta, você vai planejar. Né? Deixa eu ver aqui. Ok, então eu vou fazer uma lista do que é importante e do que é urgente e vou tratar o que é urgente, né? De forma rápida e concisa para tratar o que é urgente. Antes que o que é importante fique urgente, senão tudo é urgente. E aí você vai começar a fazer essa lista. O que precisa estar comigo, o que precisa, o que não deve estar comigo, quem faz o quê? Ah, Vivi, mas eu não tenho braço, eu não tenho equipe. Ok, vou procurar algum profissional pontual que eu possa ajustar. Vou saber o meu valor hora. Vou criar um planejamento de atividades que eu preciso fazer e vou organizá-la, vou escrever essas atividades e vou ticando conforme elas forem acontecendo no dia a dia. Porque essa organização para o negócio é extremamente importante, principalmente quando o seu negócio é pequeno. E olhar esse planejamento. Se é hora de contratar alguém, se é hora só de terceirizar alguém. Deixa eu olhar os meus processos como estão e determinar um período do seu dia para parar para fazer isso. Isso precisa ser prioridade zero, né? E aí você vai conseguindo organizar. Dá um pouco mais de trabalho, mas não é impossível ser feito e é necessário ser feito, né? para que você cresça de forma contínua e saudável. Bacana. Para encerrar, Eduardo, dá uma pausa. Peraí, porque eu esqueci de deixar meu celular com você, para você tirar uma ou duas fotos da gente. Ai, que ótimo. E até fazer um videozinho, tá? Se você Depois você consegue me mandar, Lila? Sim. Ai, que ótimo. Aí você me dá seu perfeito. contato, que a gente precisa. Tá. E eu já comecei, ó. Esse ar não está de acordo, porque você não está de casaco. Não tá com frio. Eu te conheço. Isso aqui deve estar uns 25 graus. Nossa, Eduardo, põe 20 aí, meu Deus. Pelo amor de Deus. Põe para baixo, põe 20. Eu já não chego no fim. Olha. Bom, vamos lá. Então, agora é para encerrar mesmo, que nosso tempo já foi. Vivi, para encerrar, qual foi o maior aprendizado... Peraí, não foi... Vivi, para encerrar, qual o maior aprendizado que você gostaria que todo empreendedor guardasse sobre a importância de começar direito, começar certo? Perfeito. A maior importância é começar de forma mais organizada, vai fazer com que você tenha qualidade de vida e resultados. Nunca se esquecendo de olhar para as pessoas. Afinal, você só vai conseguir alcançar os seus resultados com um time competente. Afinal, o seu resultado é o resultado da sua equipe. Então, é muito importante que você olhe para as pessoas, né? E para todas as pessoas que permeiam esse processo, lá da sua casa até os seus fornecedores, seus clientes, seus colaboradores. Então, quando você pensar na organização, né? Nessa organização, pense que para eu chegar lá aonde eu desejo, eu preciso me organizar com as pessoas certas, olhando de forma humanizada para essas pessoas. E isso é um todo, né? Desde casa, né? O seu trajeto até você chegar na empresa e voltar. Exato. Né? Todas as pessoas fazem parte do seu movimento. Os filhos, os companheiros, as companheiras, os fornecedores, os clientes, os colaboradores, todas as pessoas que fazem parte do seu processo. Porque em casa você precisa ter o suporte para que possa ir para a empresa, né? Sim. Na empresa você precisa ter o suporte para ter seus resultados. Então, todo o processo, o olhar sempre precisa ser de forma humanizada. Para você, em primeiro lugar, por isso meu pilar, o V é o primeiro, e para todas as pessoas que permeiam o seu processo. Muito bacana. Vivi, muito obrigada pela conversa de hoje. Eu acho que deu uma
uma organizada no pensamento, né? Quem está nos assistindo, eu tenho certeza, se você tem uma empresa, se você tem um negócio, se você é empreendedor ou se você está pensando em construir, né, um negócio que possa trazer um ganho para você, então perceba a importância de ter uma organização e uma estratégia, né, para que você conduza a sua equipe da melhor maneira possível para gerar o seu próprio sucesso, não é isso? Isso mesmo. Lília, muito obrigado pela gentileza e pelo convite. Foi um prazer estar com você, um prazer te conhecer. Parabéns pelo trabalho. É muito importante trazer essas informações para que a gente ajude o empresário e a empresária a alcançarem os seus resultados e os seus sonhos, que a gente sabe que é desafiador, mas que não é impossível. E que todos têm, né? Sem dúvida. Sim, obrigada, Vivi, de novo. E você que está nos assistindo, os contatos da Vivi vão aparecer aqui, né, enquanto a gente conversa, eles vão aparecer, o contato pode seguir no Instagram, entrar em contato com a empresa, se você está precisando, se você identificar a necessidade, né, de uma conversinha com a Vivi para melhorar, né, a sua equipe, a sua empresa, não deixe de fazer esse contato, que é muito importante. A gente aqui adorou essa conversa. E deixe o seu like, não assim, compartilhe o conteúdo com alguém que você acha que precisa ouvir aquilo que a gente conversou aqui hoje. Nos acompanhe, compartilhe, se inscreva no nosso canal, porque assim você nos dá relevância e a gente é distribuído para mais pessoas que precisam nos assistir, porque, antes de mais nada, a gente também é um veículo de utilidade pública, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo Giramundo. Até lá.